A seguir, IIGD Irajá. Nós estamos então, aos domingos, por um tempo, é claro, na armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Bom, como temos explicado, a armadura é aquela vestimenta do soldado que foi inspirada nos tempos de Roma, quando as guerras eram físicas, corpo a corpo. Para que o inimigo não destruísse, então o soldado romano, ele vestia aquela roupa de guerra que o protegia de qualquer ataque. Então ele tinha armas de defesa e de ataque para contra-atacar. O apóstolo Paulo escreveu isso, ele descreve uma armadura, trazendo para o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. Ou seja, se o diabo encontrar pessoas que ele possa usar como ferramentas para nos atingir, ele não vai perder tempo. E daí ele cria situações. Se ele puder jogar uma seta de pensamentos e levar uma pessoa ao desespero, ao pensamento de suicídio, ele vai perder tempo. Se ele trouxer à memória, se ele jogar aqueles dardos de lembranças e alguém começar a alimentar aquela lembrança lá do passado, de amargura, de dores, vai ser fácil aprisionar uma pessoa na depressão. Então essa armadura, ela te reveste de um poder que você percebe as coisas. Você tem discernimento e você tem armas para o combate. Então vamos ao entendimento. Então está lá em Efésios capítulo 6, começando no versículo 10. E nós vamos fazer uma leitura só até o versículo 14. Não adianta ler muito, irmãos, e não entender. Amém, Jesus? Então, irmãos, não adianta uma pessoa se converter, e como muitos fazem, eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, eu quero comer a Bíblia. Não adianta, meu irmão, sofre até de indigestão, porque come tanto e não consegue digerir nada. Isso é verdade, muita gente vive assim. E aí o comportamento não condiz com o que está escrito, não condiz com a vida com Jesus. Uma das coisas que Jesus diz: aprendei de mim, aprendei de mim. Esse é o nosso segundo culto hoje. No primeiro culto nós observamos na palavra de Deus e Jesus quer estar em todas as áreas da nossa vida como Senhor. Ou seja, deixa Ele reinar na tua vida, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te guiar, deixa Ele te corrigir. Ou seja, quando Ele disser, te mostrar algum erro, aceite aquilo para o teu bem. Às vezes parece que é uma coisa dura, parece que é difícil. Não. Por exemplo, quando dizemos que o amor não é um sentimento, tem gente que se choca. A Bíblia diz: marido, ame a sua mulher, ame a tua mulher. Marido, ame. E aí vem o mundo com essa história de que o amor acabou, o amor esfriou, o amor nunca existiu, eu me enganei. Só que amor não é sentimento. Amor, na verdade, é uma dedicação de vida, em que você aprende a viver e a fazer bem ao outro. Amor é doação de vida. Se o casal se casa pelo verdadeiro amor, um quer o melhor para o outro, não vai ter problema. Ou os problemas que surgirem serão facilmente resolvidos. O amor próprio, quando ele é exagerado, então ali surge o egoísmo, o egocentrismo, o ego fica gigantesco, o eu toma conta de tudo. Então nós temos que aprender com Jesus, porque Ele nos ensina tudo e Ele trabalha o nosso ser, para que possamos sentir e ter um comportamento que lhe agrade. Então não é difícil. Difícil é querer aceitar isso. Ou seja, Senhor, vem dirigir a minha vida. E quando o cristão está errando, e Deus diz que naquilo ele não deve, e ele insiste no seu erro, aí o eu continua prevalecendo. Então os grandes problemas, irmãos, da vida humana estão literalmente nas relações, no relacionamento, nas relações humanas. Essa é a parte mais delicada.
E é um dos pontos fortes da Bíblia Sagrada. E nós temos de atentar para ele. Então lê comigo, nós vamos ler até o 14, mas vamos dar uma paradinha no 12, que é muito conhecido e pouco praticado. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém? Então, observa comigo. Bom, primeiramente, você crê de todo o seu coração que tudo que está na Bíblia realmente é a palavra de Deus? Quem crê nisso, levanta a sua mão. Então você sabe que não podemos desprezar nada do que está na Bíblia. Principalmente e acima de tudo, o que você entende. Ou seja, o que clareou no teu espírito. Bom, já entendi na Bíblia o sacrifício do Calvário. Já entendi, só um exemplo. Já entendi o preço que Jesus Cristo pagou pela minha salvação. Pronto. Se entendeu bem, quem entende bem, irmãos, coloca a sua salvação acima de tudo. Nunca, nem num segundo, pense em abandonar Jesus. Por quê? Porque é uma pessoa firme na sua salvação, firme na fé, firme no sacrifício. Se sabe que tudo que está na Bíblia é Deus falando, então quando Deus dá uma ordem, não pensa duas vezes para obedecer. Se tem certeza que tudo que está na Bíblia é Deus falando, quando Ele faz uma promessa ou dá uma garantia, não duvida de jeito nenhum de Deus. Isso é que faz a diferença entre uma pessoa natural e uma pessoa espiritual. Aquele que alcança os impossíveis, porque esses vêm de Deus. E aquele que vive uma vida religiosa, mas que não consegue que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Por quê? Porque algumas coisas duvida. Então, irmãos, esse é o ponto base, tá? De uma pessoa que realmente é de Deus, que é de Jesus, que não brinca com as coisas de Deus e também que não deixa o diabo brincar com a sua vida. Por quê? Porque se posiciona dentro da palavra. Ou seja, a Bíblia Sagrada é Deus falando, Deus é o meu Pai, eu me submeto, mas Ele como Pai me ama e quer o melhor para mim, então Ele não quer que eu erre, então Ele me corrige, então Ele me ensina, Ele me alerta, Ele me exorta e eu respeito. É impressionante os cristãos de meio termo, esses famosos que ficam em cima do muro, que muita gente fala, ou seja, não se decide nem para um lado nem para o outro, nem para o mundo e nem para Jesus de verdade. Essas pessoas ficam balançando, mas dia menos dia cai. Por quê? Porque não levam Deus a sério, não agradam a Deus. Pode observar na Bíblia que o Senhor Deus, Ele é muito firme. É sempre assim, sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não. Até no nosso modo de falar, nós precisamos aprender a linguagem de Deus, porque somos da terra de Deus. Se você for morar na Alemanha, você vai encontrar mais alemães do que brasileiros, ou até portugueses que falam o português. Se você não falar alemão, você vai passar um certo aperto. Vai conseguir? Se você encontrar brasileiros ou portugueses, você vai levando. E se não encontrar? Você não fala alemão, não vai haver entendimento nenhum. É por isso que muitas vezes no casamento não há entendimento. Por isso que muitas vezes na prosperidade, na vida financeira não há bênçãos. Porque não há um bom relacionamento com Deus. Tem de haver um bom relacionamento com Deus, irmãos. A pessoa tem que tomar uma decisão na sua vida.
Às vezes se perguntam sobre Deus, vão dar um atendimento, alguém está visitando tal, tal. Ah, conhece Jesus? Ah, sim. Está chegando aqui agora e tá, não, mas eu já conheço, já frequento igrejas há muito tempo. Ah, amém. Então o irmão já é de Jesus, já se batizou. Não batizei não. Mas por quê? Não, porque isso é muito sério. É interessante, né? É igual essa turma que anda por aí, que roça, se esfrega à vontade, quando diz assim, quando um diz, vamos casar. Não é assim. Quer dizer que esfregar pode, ter filho pode, casar não pode. E é absurdo que ainda diz assim, não, minha condição financeira não dá. Ué, mas como é que dá para ficar junto e até conviver? Então você vê o que é o raciocínio humano passando por cima da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos entender essa armadura de uma forma bem simples, tá? Nós temos aqui pessoas muito antigas no Evangelho e temos muitas pessoas que estão chegando agora. Então, atenta comigo. Nós fomos lá no versículo 10, sobre o fortalecimento. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bom, o primeiro ponto a ser observado, você deve ver, que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, está nos tratando de irmãos. Há muitos anos atrás, chegou um cidadão à nossa igreja, e ele era de outra denominação. E ele chegou, veio no final do culto, veio me cumprimentar. Ele disse, poxa, eu gosto muito do seu ministério, do seu trabalho e tal. Gosto muito, admiro muito essa forma de pregação da palavra, tal. Mas tem uma coisa em vocês aqui que eu não gosto. Eu estou aberta a críticas, irmãos. Aliás, eu acho que eu já queria até calo nisso. Mas, toda pessoa pública tem que saber lidar com tudo isso. É lógico, eu vou perguntar. Mas o que lhe aborrece, o que não lhe agrada? Ele disse, essa forma de tratamento de vocês. Vocês ficam se tratando de irmãos, irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá, irmão para cá. Aí eu falei, o senhor disse que é de Jesus, eu sou. O senhor disse que é evangélico, sou. Então o senhor congrega em alguma igreja? Congrego. Então o senhor é filho de Deus, Deus é o seu pai, claro. Falei, se Deus é teu pai e eu sou filha de Deus, nós somos o quê? Ele calou a boca, deu um tchauzinho e foi embora. Pelo amor de Deus, vamos aprender a linguagem bíblica. Irmãos, quando Jesus voltar, Ele não vai pegar, Ele não vai buscar, os anjos não vão recolher aquele do mundo que está nas trevas apagado e aquele que é de Jesus, não, Ele vai recolher a igreja, quem faz parte do corpo. Toda pessoa que aceita Jesus tem de congregar. Surgiu um grupo de uns anos para cá, aqui no Brasil são chamados de, se autonomeiam desigrejados. Não aceito igreja nenhuma, todo mundo está errado, está tudo errado e eu estou certo, está todo mundo errado. Então não congrega igreja nenhuma, está certo. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Quem tem certeza de que isso está escrito, levante sua mão. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Se nós somos membros, se um membro for desligado do corpo, amputado, ele tem vida própria? Obreiros, por favor, avise aos porteiros que se passar uma perna correndo sem o corpo, me avisem, porque aí eu vou descobrir que uma perna tem vida própria. Uma perna não tem vida própria, um braço não tem vida própria. Então a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça da igreja. Isso está bem ligado ao casamento, que está no capítulo 5. Depois você vê com calma em casa. Se você se interessar em abençoar tremendamente o seu casamento, você vai ler isso em casa, tá? Isso, no capítulo 5, você vai ler isso a partir do versículo 22, não agora. Então vamos lá. Então, irmãos, quem diz isso é o Espírito Santo aqui, em Efésios 6, versículo 10. No demais, o que? Lê comigo de novo. No demais, fortalecei-vos no Senhor. Está vendo? Exatamente isso. No demais, irmãos meus. Então, esta carta, ou seja, a palavra de Deus, tá? Esta carta, o apóstolo Paulo escreveu às igrejas. Todas as epístolas do Novo Testamento, você vai ver que são dirigidas às igrejas. Então, uma pessoa, seja ela quem for, ela tem de se encontrar em alguma igreja.
Ela tem que se encontrar, ou seja, aqui no caso, tá? Você está ouvindo a palavra. Não se torne membro se você não tiver certeza, se você não sentir que essa forma, essa palavra, é a palavra de Deus que te alimenta. Então, se eu aceito Jesus e eu faço parte da igreja, eu sou a igreja de Cristo, então eu estou ligado ao corpo de Cristo. E Deus está falando aqui, literalmente, pluralizando os irmãos, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Por que o Espírito Santo está dizendo isso? Por que Paulo está dizendo isso? Porque nós precisamos, irmãos, de fortalecimento espiritual para não cairmos nas mesmas tentações que os pecadores, ou como vivíamos antes. Quantos antes de encontrar Jesus viviam numa depressão profunda, numa angústia, numa amargura? E encontrando Jesus, Jesus entrou no coração, te deu uma paz incrível. Foi comigo e eu sei que é com muita gente que abre o seu coração. Quem tinha angústia ou depressão e hoje não tem mais, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Quem chegou a pensar em cometer suicídio, levanta a sua mão. Que hoje não pensa mais, levanta a sua mão, balança. Tá aí, ó. Tá aí. Pode levantar de novo para a câmera pegar vocês. Olha, quem no passado pensou em cometer suicídio, levanta a sua mão e balança. E hoje não tem mais vontade, balança mais agora. Nenhuma? Acabou. Por que essa vontade foi embora? Porque Jesus entrou no seu coração. Ele te deu paz. Na verdade, Ele te fortaleceu, Ele te encheu. Agora nós temos que vigiar. É uma das coisas que Jesus manda. Marca aqui e vai comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus 26, 41. Quem lê comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Olha aí. Você está pensando que o diabo tira férias? O diabo chamou a capetada dele, os empregados dele, que ele paga com chicotes e com pancadas, e disse: olha, vou tirar umas férias, se vocês quiserem vão embora, vamos tirar também, eu vou lá para o Caribe. E a capetada disse: nós vamos também, vamos deixar o Brasil livre, ninguém mais mata, ninguém mais rouba, marido nenhum briga com a mulher não briga com o marido. O paraíso está na terra, Jesus já voltou. A igreja subiu, porque isso nunca vai acontecer, só depois que Jesus voltar, porque a igreja vai ser tomada. Vigiai e orai. Atenção, uma atenção especial, que o vigiai vem na frente. Por que mulher briga com o marido briga com mulher? Às vezes por alfinetes e besteiras. Começa com pequenas coisinhas. É o sapato que ficou fora do lugar, e a esposa ficou cuidando da casa e do bebê o dia todo, e neném dá uma canseira que não é brincadeira, e neném chora e vai mamar, e neném mama e dorme, e mamãe está cansada, e levanta e tem que ir para a cozinha, e tem que lavar louça, e tem que não sei o quê, e depois a casa tem que varrer, e bebê chora de novo, e mamãe deita para dormir, quando pega no sono, o bebê abre a boca e berra. Meu Deus. Aí fica estressada. Aí o marido falou alguma coisa, e aí ela entendeu errado. O tom de voz foi um pouquinho mais alto. Você está gritando comigo. Mas eu não gritei. A carne é fraca. Quando o cristão fica fraco, irmãos, quando o cristão fica fraco, tá? Um mosquito vira um elefante. Um mosquito vira um elefante quando o cristão está fraco. Então atenta para isso. Todo ser humano está sujeito às mesmas fraquezas e às mesmas tentações. Então o cristão precisa se fortalecer no Senhor, ou seja, eu preciso estar ligadinha na palavra, com a palavra no meu coração, ligada no Espírito Santo, que Deus está no controle, que eu não preciso me estressar, que os olhos de Deus, ninguém está vendo, ninguém vê o que eu faço, que eu cuido, que eu lavo, que eu faço, que eu trabalho fora, trabalho em casa. Para! Mas ninguém vê. Qual é o problema? Qual é o problema que ninguém está vendo? Qual é o problema?
Eu pergunto, os olhos de Deus não são suficientes? Atenção, igreja. Muita gente está se perdendo, irmãos, quando poderia ser ricamente abençoada. Aprenda a viver para Deus. Para de ficar buscando recompensa das pessoas. Meu marido não vê, não me ajuda, ele não faz nada, ele não vê o que eu faço por ele. E daí? E Deus não está vendo? E não é o suficiente? Acalma o teu coração. Aí é o marido. Chega em casa, tem gente que leva todos os problemas do trabalho para dentro de casa. E que leva os problemas de dentro de casa para o trabalho. Conta para todo mundo. Ou fica num canto amuado e chora. Aí alguém chega, não quero conversa com ninguém. Para. A carne é fraca, meu irmão. Jesus disse, vigia. Você sabe uma das coisas que mais precisam, uma das que mais precisam ser vigiadas é exatamente o nosso estado de espírito? Sim. Uma pessoa pode acordar alegre, feliz da vida. Foi na janela, viu os pássaros voando. Oh, glória! Que maravilha, os pássaros cantando. Hoje eu acordei ao som de um Bem TV. Bem TV. Eu falei, eu sei que você está vendo e Deus está vendo também. Sério. Acordei ao som de um pássaro cantando hoje assim. Bem TV. Não tem o Bem TV? Bem TV. E eu falei, calma, eu já sei, né? E Deus sabe muito mais. Mas olha que gostoso. Importante é você lembrar que os olhos de Deus estão sobre você nas tuas 24 horas milimetricamente. Isso te dá responsabilidades e te dá muita alegria. Por quê? Porque te promove segurança. Se eu tenho certeza que os olhos de Deus estão em mim, que estão naquilo que eu faço, no que eu sou, então só depende de mim. Se eu agradar a Deus, Ele vai me abençoar poderosamente. Se eu aborrecer, eu vou estar dando brecha para o diabo. Então vigiai, vamos de novo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. Por que muita gente só leva esse versículo para a tentação do pecado, do adultério, da fornicação, o que é gravíssimo? Por que não leva para aquele momento em que começa a pensar no passado triste, nas lutas, nos sofrimentos violentos que passou, que viveu, ou que vivenciou até em família, que foram terríveis demais? Mas por que está alimentando uma tristeza que deveria ter ficado lá atrás? Porque faz parte do passado. Alimentar tristezas por fatos de passado, que hoje não são realidade, isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Sabe por que eu sou uma pessoa triste? Porque desde criança eu sofro. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Ninguém me queria. Sofri tanto. Está casado, casadíssimo, feliz da vida, marido que ama, mulher que ama, tem filhos maravilhosos, tem porta, tem emprego, tem trabalho, tem casa, mas está lá. O coração ficou no passado, os olhos ficaram no passado, os pensamentos ficaram no passado, os sentidos ficaram no passado, só o corpo está, né? No dia 26 de maio de 2019, só o corpo chegou. Tudo ficou lá atrás. Tudo ficou lá atrás. E aí, chora. E lembra. O que é isso? Fraqueza mesmo. Isso é uma fraqueza de caráter violenta. Que isso? Para. Cristão tem que aprender com Jesus. Um dos ensinamentos, dos grandes ensinamentos de Jesus, foi exatamente a confirmação do que Ele fez lá no deserto. Lá no deserto, quando Deus derramava o maná do céu, o Senhor Deus havia dado a ordem a Moisés que eles não poderiam colher para 2 dias, só na sexta, porque o judeu no sábado não trabalharia. Então eles colheriam aquele maná dia a dia, cada dia. Atenção. Então os problemas que eu tive ontem, se eu tive problema, eu não tive, graças a Deus. Ontem terminamos a correspondência. Se eu tive problemas ontem,
eu não deveria dormir com esses problemas na minha cama. Por que eu vou levar os problemas para minha cama? Eu tenho que levar meu marido. Sim ou não? Ué, marido não dorme do lado da mulher? Mulher não dorme do lado do marido? Então ele tem que me levar para a cama, eu tenho que levá-lo também. Meu bem, está na hora, vamos dormir. Amanhã a gente acorda cedo. Eu não tenho que carregar os problemas. E quanto mais no dia seguinte sair carregando. Irmãos, tem gente que tem trouxas e trouxas nas costas. Tem gente que carrega uma carroça que puxa. Não, pastor, misericórdia, cruz credo. Pare, isso é coisa de catador. Não, meu irmão. Mas tem muito crente evangélico catador. Ele cata todos os problemas do passado, mete na carroça dos seus pensamentos, mete no baú do coração e sai pesado. E aí? Não tem vontade de viver. Minha vida é tão triste. Começa a murmurar de pé. E sabe como é que termina? Fulano vai dormir, não consigo, minha vida. Ah, meu pai. O apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Por que cristãos não aprendem, irmãos, que não tem de viver de momentos e sentimentos? Momentos sim, com sabedoria. É o momento de estar numa sala de aula. Presta atenção, não perde nada. Se o professor piscar, você anota. Porque de repente ali tem uma dica. Pastora, você está no seu trabalho, se dedica. Pastor, mas eu fico preocupada em casa. Se você é de Jesus, Ele está cuidando da sua casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, o cristão não está sabendo viver. Nós temos que aprender a viver cada dia. Aí eles apanhavam o maná uma vez por dia. Quando Jesus veio, Jesus ensinou. O maná é o pão é a palavra é o nosso alimento para cada dia. Deus sabe o dia que você vai ter de luta no seu trabalho. Sabe o que Ele faz? Se você der atenção, se você orar um pouquinho pela manhã, se você ler um pouquinho da palavra, se você tem meditado e tem assim algumas partes bem guardadinhas dentro de você, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Por exemplo, ele vai alertar você para você não jogar a conversa fora. Vou te dar um exemplo. De repente, tem alguém no teu trabalho, um grupinho torcendo para você escorregar, fazer coisa errada, para você ser demitido. E de repente, numa conversa em que se fala demais e acaba se soltando alguma coisa, que o diabo vai apanhar e vai dizer: olha aí. Irmão, Satanás é mestre em criar ciladas. Então você vê que isso está na armadura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.